Os céus me trazem aqui para dizer para o seu coração: esta causa já está ganha. Vou repetir mais uma vez. Esta causa já está ganha, porque os teus joelhos tocaram o chão e Deus ouviu a sua oração. Ninguém pode resistir ao poder da oração, porque quando oramos, Deus age ao nosso favor e, agindo Deus, ninguém pode impedir. Esta causa já está ganha. Coloca nos comentários esta frase: esta causa já está ganha. Eu não sei se é causa na justiça, eu não sei se é causa no casamento, na vida dos filhos, na saúde, no trabalho, eu não sei onde é, mas eu sei de uma coisa: esta causa está ganha para a glória de Deus. Toma posse desta palavra e é sobre isso que vamos falar na manhã de hoje. E eu quero cumprimentar o povo mais abençoado do mundo com um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Minha amada família de oração, juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando a nossa oração da manhã. Já confirma aí o seu gostei. Assim que terminar esta oração, compartilha para mais alguém e vamos orar com muita fé para a glória do Senhor. Vamos orar nesse instante? Bom dia, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos com todas as nossas forças. Bom dia, Espírito Santo. Nós te glorificamos por tudo que tu és. Nós te exaltamos pelo teu amor e a tua justiça. Gratidão, ó Senhor, é a palavra dos nossos corações. Espírito Santo, nós te amamos. Nos concede um dia vitorioso, nos concede um dia abençoado, nos concede um dia de frutos, de vitória, de bênçãos e de conquistas. Nós oramos com fé e te pedimos esta graça divina sobre os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos e te agradecemos por tudo o que tens feito e ainda hás de fazer. Toda a honra e toda a glória seja entregue a ti, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem abençoar, curar, libertar e transformar e realizar o impossível e o sobrenatural. Em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Deus entrou nesta causa porque os nossos joelhos tocaram o chão. Vamos ler a palavra que Deus me deu está escrita em Efésios capítulo 3, verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14 nos diz assim a santa palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você poderia recitar comigo esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Glória a Deus por esta rica e maravilhosa palavra do céu para os nossos corações. O apóstolo Paulo é quem escreveu essa carta ao povo de Deus. Ele escreveu esta carta aos Efésios. E ele está dizendo que por uma causa
que é nobre, ele vai se pôr de joelho diante do Pai. Sabe, se colocar de joelho é um ato tão lindo. Eu sei que existem pessoas que têm uma dificuldade de dobrar o joelho. Teve uma irmã que me perguntou assim, uma irmã em Cristo, perguntou assim: Pastor Bruno, eu não consigo dobrar os meus joelhos para orar e eu oro sentada. Deus recebe a minha oração? Porque eu tenho dificuldade de dobrar os joelhos. E eu disse para ela assim: é claro, minha irmã, Deus recebe a sua oração. A senhora pode não conseguir dobrar o joelho, mas saiba que Deus está ouvindo a tua oração. Porque o que se dobra, na verdade, não é o joelho. O que se dobra é o coração. Porque o que adianta a pessoa dobrar o joelho, mas não dobrar o coração? O que é o dobrar o coração? O dobrar o coração é ter fé. O dobrar o coração é acreditar, sem duvidar. Então existem pessoas que podem, por alguma razão física, não conseguir dobrar o joelho, mas só que dobra o coração porque crê. Mas você que está saudável, você que está podendo dobrar os seus joelhos, é um privilégio. Porque dobrar os joelhos é uma representação. Quando antigamente as pessoas chegavam na presença do rei, se curvava. Quando nós nos curvamos, estamos dizendo assim: eu estou diante do rei. Estamos diante do Criador dizendo assim: somos o teu servo, somos servas e servos, estamos de joelhos no chão. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. Então, dobrar os joelhos é uma representação de que estamos diante de Deus, diante do Senhor, diante do Rei, diante do Redentor. Quando eu dobro os meus joelhos, eu estou simbolizando que eu sou um servo, carente da misericórdia de Deus, necessitado das graças divinas. E eu quero falar para você que dobrou os seus joelhos em oração, eu tenho uma boa notícia para você. Quando o teu joelho toca no chão, Deus, ele toca com as mãos dele lá no céu. Vou repetir mais uma vez. Quando os nossos joelhos tocam o chão, Deus movimenta com as mãos dele lá no céu. Eu tenho uma palavra para você que dobrou os joelhos, ou até mesmo você que por alguma razão teve uma dificuldade de dobrar os joelhos, porque às vezes está fazendo um tratamento no joelho, ou às vezes fez uma cirurgia no joelho e não consegue dobrar, mas mesmo assim o teu coração se dobra diante do Senhor. Eu estava conversando com uma serva de Deus, essa aqui já foi uma outra serva de Deus. Eu estava conversando com ela, uma senhora de cabelos brancos, mulher de oração, e ela disse assim: eu não consigo dobrar os meus joelhos, mas quando eu sento na cama para orar, eu me imagino, olha só o que ela falou, eu me imagino de joelhos. Eu me imagino com joelhos dobrados, orando ao Senhor. Eu achei lindo aquilo, porque ela tinha dificuldade de dobrar os joelhos, ela não conseguia dobrar os joelhos, mas ela se imaginava com os joelhos no chão, conversando com Deus. Eu achei aquilo muito lindo, e olha que essa senhora me falou isso foi há praticamente quase 20 anos atrás, e isso marcou na minha memória. Foi uma coisa que eu ouvi há quase 20 anos atrás, 20 anos se passou, e aquilo não saiu da minha mente, quando ela disse que tinha dificuldade de dobrar o joelho, mas ela se imaginava com os joelhos dobrados. Possa ser que existe alguém me ouvindo aqui agora, que você tem uma dificuldade, e eu sinto de Deus, e eu vou falar isso aqui, Deus ele está ministrando no meu coração,
E provavelmente tem alguém aí do outro lado que possa ter essa dificuldade de dobrar os joelhos para orar e se sente triste por causa disso. Mas Deus manda te dizer, não fique triste não. Se por causa de uma cirurgia ou por causa da idade você não está conseguindo dobrar os joelhos para orar, não fique triste por causa disso. Deus está recebendo também a tua oração, porque o teu coração está dobrado diante de Deus, a tua alma está dobrada diante de Deus. Então somente se imagine de joelhos dobrados, porque vai ter o mesmo efeito. E por esta causa você pode se colocar de joelhos espiritualmente falando. Então, com o poder da sua imaginação, você pode se imaginar de joelhos dobrados. E Deus receber a sua oração do mesmo jeito que receberia uma pessoa que dobra fisicamente falando os joelhos. Mas também existem pessoas me ouvindo aqui agora, me revela Deus, que por esses dias você dobrou os joelhos no chão e pediu em lágrimas uma vitória. E Deus me traz aqui nesta manhã para falar com você. Minha filha, meu filho, quando os teus joelhos estavam no chão e as lágrimas também caíam naquele chão, no chão do teu quarto, eu, o Senhor teu Deus, te contemplava, te via, ouvia a tua oração, assim diz o Senhor para você. Deus está ouvindo a tua oração. De joelhos dobrados, com lágrima nos olhos, dos santos céus, escuta o nosso Salvador. E Deus manda dizer para pessoas aqui, joelhos dobrados, vitória no céu. Joelhos dobrados, filhos libertados. Joelhos dobrados, porta se abrindo. Joelhos dobrados, vitória vindo do alto. Nós oramos com os joelhos no chão, porque reconhecemos que Deus é grande. Nós oramos com os joelhos no chão, porque reconhecemos que Deus é santo. Reconhecemos que Ele é poderoso para salvar, para libertar e para transformar. Deixa eu contar aqui uma experiência. Eu quero contar essa experiência com muita humildade, tá? Não tô querendo aqui, jamais, não quero me exaltar nisso. Só quero contar uma experiência para fortalecer a sua fé. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso que eu vou contar agora. Mas em vários períodos da minha vida, eu já passei horas com os joelhos no chão. Eu me lembro que eu já passei 1 hora. Eu já passei até muito mais do que isso. Eu me lembro que eu fiz uma consagração, que eu entrei no quarto e fiquei o dia inteiro orando. Dobrava os joelhos, passava um bom tempo orando, levantava dos joelhos, escutava um louvor, lia a palavra, voltava para o joelho novamente. Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer isso, tá? Só basta você, pelo menos uma vez no dia, fazer uma oração, a sua vida está debaixo da bênção. No meu caso é diferente, é porque Deus estava me separando para ser um sacerdote. Deus estava me separando para ser um pastor, um homem que iria viver da palavra de Deus. Um homem que iria viver em prol da obra do Senhor. Então, desde quando eu aceitei Jesus, eu sempre fui uma pessoa de oração. Antes de ter um canal aqui no YouTube, na minha adolescência, eu já era um jovem de oração. Passava longos períodos orando. E não tinha ninguém me vendo. Não tinha uma câmera ligada me vendo. Não tinha um microfone para falar com alguém. Era só eu e Deus. Hoje, eu não oro sozinho. Hoje eu oro com vocês. Que maravilha, eu fico feliz demais, até emocionado. Porque eu passei longos anos da minha vida orando sozinho. Entrava no meu quarto. Óbvio que até hoje, o dia chamado hoje, eu oro sozinho. Sempre eu vou no meu particular, conversar com Deus também. Mas eu fico feliz em poder estar aqui orando com vocês.
Por isso que eu chamo vocês de família de oração. Por isso que eu chamo vocês de exército de oração. Por essa razão. O que eu quero dizer com isso é que ter uma vida de oração é essencial para uma vida abençoada. E quando eu falo vida abençoada, eu não estou falando de coisas materiais que são passageiras, porque as coisas materiais passam, mas as coisas espirituais jamais passam, embora todos nós precisamos das coisas materiais também, mas só que o principal é o espiritual. Então, quando nós oramos, nós fortalecemos a nossa alma. Quando nós oramos, nós fortalecemos o nosso espírito, fortalecemos o nosso corpo, fortalecemos a nossa fé. E com a fé fortificada, firmados na oração e na fé, nós vencemos os gigantes, nós vencemos os leões, nós vencemos os lobos, nós vencemos as trevas, nós vencemos o mal na força da oração, na força da fé. Porque quem conversa com Deus tem resposta. A resposta pode não vir no mesmo dia, mas chega. Eu me lembro que um dia eu tinha uma Bíblia bem velhinha. Coitada da Bíblia, era uma Bíblia bem acabadinha, bem acabada, toda amassada. Eu tinha ganhado de doação aquela Bíblia. Então a Bíblia estava sem capa. Só tinha só as páginas estavam meio amassadas. Uma Bíblia desse tamanho aqui, ó, pequenininha. E com aquela Bíblia eu lia, eu estudava a palavra. E olha só o que aconteceu, preste bem atenção. Eu tinha aquela Bíblia bem pequena, eu era um adolescente ainda, eu tinha por volta de uns 14 anos, 14, 15 anos, nessa faixa. E eu me lembro que essa era a Bíblia que eu tinha. Uma Bíblia velha e bem desgastada. Até que um dia eu queria conhecer mais a Bíblia. Escute só esse testemunho, por favor. Eu queria conhecer mais a Bíblia, eu queria me aprofundar nas Escrituras, eu queria aprender mais da palavra. E eu via os pastores, eu era adolescente, e eu via os pastores da igreja que eu frequentava, os presbíteros, com bíblias de estudo. Bíblia de estudo pentecostal, enfim. E eu pegava uma Bíblia de estudo assim emprestada para ver, e quando eu abria a Bíblia de estudo, eu via no rodapé da Bíblia uma explicação do versículo. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Fiquei apaixonado. Porque tinha o versículo em cima, preste bem atenção nisso, tinha um versículo em cima e a explicação do versículo embaixo. Era a Bíblia de estudo. Aí eu fiquei apaixonado e comecei a pensar, nossa, eu preciso comprar uma Bíblia de estudo, mas só que a Bíblia de estudo era muito cara, não era tão fácil de comprar. E aí um belo dia eu fui conversar com Deus. Redobre sua atenção aqui, ó. O poder dos joelhos que se dobram. Escute o poder dos joelhos que se dobram. Eu fui conversar com Deus. Entrei no meu quarto, encostei a porta, dobrei os meus joelhos, comecei a orar, e na oração eu disse assim para Deus: Deus, me dá uma Bíblia de estudo para que eu possa conhecer a tua palavra. Na hora que eu disse essa frase para Deus, com os joelhos no chão, bateram na porta da minha casa. Bruno, bateram palma, ó, e chamaram o meu nome, Bruno. Eu pedi licença para Jesus, me levantei do joelho e fui lá na porta para ver quem é que estava batendo. Redobre sua atenção aqui. Eu fui lá na porta para ver quem estava batendo. Quando eu cheguei para ver quem estava batendo, era um querido irmão. O nome desse irmão se chama, né, Oséias. E ele estava segurando um pacote na mão. Ele olhou para mim e disse assim: Bruno, a paz do Senhor. E eu disse: a paz do Senhor, meu irmão. E ele disse assim: Bruno, eu estava lá no centro da cidade e Deus falou comigo:
compra uma Bíblia de estudo e entrega para o meu servo na casa dele. E eu obedeci à voz de Deus, comprei a Bíblia de estudo e aqui está a Bíblia de estudo que Deus mandou lhe entregar. Aí eu falei assim, glória a Deus. Eu falei assim, meu irmão, há minutos atrás eu dobrei os meus joelhos e pedi uma Bíblia de estudo. E na hora que eu pedi a Bíblia de estudo, você bateu na porta da minha casa para me entregar essa bênção, me entregar essa vitória. Foi uma resposta rápida de Deus. Eu pedi e na mesma hora bateram na porta e me entregaram. Tem poder na oração. Quando nós dobramos os joelhos, Satanás sai da frente. Quando nós dobramos os joelhos, Deus inclina o ouvido para escutar a oração que sai dos nossos lábios. Nenhuma oração fica no teto. Escute, nenhuma oração que você faz fica no teto da tua casa. Quando você ora, esta oração passa pelo telhado, passa pelas nuvens, passa pelas estrelas, passa pelas constelações, passa por todo o universo, passa pelos anjos, passa pelos querubins, e a oração vai subindo, 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 vai passando todo o universo, chega no terceiro céu e chega até diante de Deus como perfume suave. A sua oração chega lá, no trono da glória. E Deus dos seus santos céus escuta a nossa oração e derrama sobre nós a chuva da misericórdia e derrama sobre nós a chuva da bênção. E esse texto aqui é lindo demais. Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que maravilha! Por esta causa, eu não sei qual é a tua causa não, minha irmã. Ovelha que Deus me deu aqui, ó, para cuidar de você com a palavra. Eu não sei qual é a tua causa. Eu só sei que aquele que resolve causa já entrou com providência e agindo Deus ninguém impedirá. Agindo Deus ninguém impedirá. Agindo Deus ninguém impedirá. Os seus joelhos dobrou por esta causa e por esta causa o Pai se levantou para te honrar e para te dar vitória. Tem honra de Deus, tem honra de Deus, tem honra de Deus para a tua vida. Toma posse desta palavra de todo o teu coração. Orar é bom demais. Meu Deus, orar é bom demais. Conversar com o Criador, conversar com aquele que nos formou. Tem resposta para a nossa oração. Eu sei que existem respostas que são imediatas. Eu sei que existem respostas que vêm depois de uma semana. Outras vêm depois de um mês. Teve orações que eu fiz, que eu recebi no mesmo dia. Teve orações que eu fiz, que eu recebi uma semana depois. Teve orações que eu fiz, que eu recebi um mês depois. Teve orações que eu fiz, que eu recebi um ano depois. Teve orações que eu fiz, que eu recebi 5 anos depois. E outras que eu até perdi o tempo. Tem coisas que eu orei na adolescência e vim receber agora, já adulto. Então, é o mistério da oração. Tem coisa que a gente pede. Por isso que a gente não pode desanimar. Porque às vezes a pessoa pede, não recebe, fica triste e quer parar de orar. E desiste de orar. Ah, eu pedi, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu orei, eu chorei e não recebi. Ah, eu vou parar de orar. Não, pelo amor de Deus. Se você pediu e não recebeu ainda, descansa o coração. Tem coisa que é rápido, tem coisa que demora mais um pouquinho. Só saiba de uma coisa, Deus não chega atrasado não. Ele chega na hora certa, no momento certo, na ocasião certa e concede-lhe a vitória.
Descansa o coração e persevera na oração. Amém? Toma posse desta palavra de todo o teu coração e vamos orar nesse momento para concluir. Minha gente, povo amado, povo querido, ovelhas que o Senhor me concedeu. Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dos confins da terra, a tua palavra foi pregada e por esta causa nós nos colocamos de joelhos. A nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Deus, eu quero apresentar as causas, Pai, as causas de cada um que aqui está. Que o Senhor trabalhe ao nosso favor. Eu quero apresentar as causas na justiça, as causas, Senhor Deus, casamento, família, filhos, saúde. Que em todas as áreas do Senhor resplandeça a tua glória. Vem libertar, vem transformar, vem realizar o impossível e o sobrenatural. Faça aquilo que o homem não consegue fazer. Faça o impossível, faça o sobrenatural. Em nome de Jesus, papai. As causas estão aqui, Senhor. Então entra com providência na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Quebra toda maldição, desfaz todo embaraço, abre caminhos, abre portas, Senhor meu Deus. Vem guardar nossas famílias, vem guardar a nossa casa, coloca um anjo na portaria desta casa, Pai. A minha voz, esta oração está entrando em uma residência agora. E eu quero apresentar esta casa, essa casa que me escuta neste momento. Deus, em nome de Jesus, traz paz para esta casa. Traz a unção do teu Espírito. Repreende todo o mal. Abençoa este lar. Espírito Santo, que o Senhor venha navegar dentro desse lar. E que haja muita saúde, muita paz, muitas vitórias. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Toma posse de vitória em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe poderosamente, com muita saúde, com muita paz, em nome de Jesus. Um grande e forte abraço no teu coração. Fiquem todos com Deus. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um lindo dia na presença do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre.